Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo o Salmo de número 119, o versículo 13. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Diante das tribulações, diante de quantas palavras de Deus precisamos para lidar com ela. Ainda que baste uma palavra do Senhor para tudo estar resolvido, tal verdade se aplica a uma situação singular, quando consideramos toda a nossa jornada diante de Deus, uma palavra só não é suficiente. O salmista nos afirma que a sua segurança, ele nos afirma com segurança que precisamos de todo juízo divino. Ao grande líder e guerreiro Josué, Deus disse em Josué, capítulo 1, versículo 8, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Paulo, tratando desta questão, fez questão de enfatizar. Atos capítulo 20, o versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio divino. O salmista não só aplicava em conhecer para dar testemunho de todos os juízos divinos, como ainda acrescenta no Salmo 119, o versículo 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Esta visão do salmista foi compartilhada pelo sábio Salomão, em Provérbios capítulo 2, o versículo 4 e 5. Se buscares a sabedoria como a prata e o ouro, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. A coisa mais preciosa que temos é o nosso tempo. Faça uma verificação consigo mesmo. Tirando 8 horas por dia de sono, na semana nós temos 112 horas disponíveis. Se você se aplicar em 2 horas por semana para estudar e meditar a palavra de Deus, você terá gasto 1,8% do seu tempo para esse propósito. Responda para si, quanto tempo você dedica por semana para buscar o conhecimento de Deus? Mesmo o salmista, para dedicar ainda mais o tempo, parecia que ele queria algo em troca por recompensa. Veja o que lemos no Salmo 119, versículo 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Ocorre que não era esta a intenção do salmista. Vamos entender o que ele está nos dizendo. Digamos que ele vá até o Monte Sinai. O que ele encontra naquele lugar? Os 10 mandamentos. Então, ele poderia dizer assim consigo: eu vou obedecer os 10 mandamentos desde que eu seja recompensado com alegria. Então, ele espera essa alegria chegar, mas ela não chega. Mas não foi esta a visão do salmista. Antes, ele aprendeu com Moisés como tratar com a lei de Deus. Ele foi, digamos que ele vá ao Monte Sinai e ele encontre os 10 mandamentos. Ele pensa consigo, quem é que escreveu esses 10 mandamentos? E ele vai ser informado de que fora o dedo de Deus que escreveu nas 2 tábuas da lei os 10 mandamentos. Então, de forma ousada, o salmista fará assim como fez por Moisés. O salmista iria orar: não me deixe levar daqui os 10 mandamentos sozinho, antes vá comigo. E qual foi a resposta que Deus deu a Moisés quando Moisés pediu para que o Senhor o acompanhasse em sua jornada? Em Êxodo, capítulo 33, o versículo 14, está escrito: a minha presença, diz Deus,
e irá contigo, e eu te darei descanso. E qual é o resultado do descanso de Deus? O salmista nos conta: alegria no coração. Portanto, ele tinha convicção que haveria de obedecer à lei de Deus por contar com a bendita presença de Deus em sua vida. Daí o seu testemunho no Salmo de 119, o versículo 46. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. É por viver e testemunhar da lei de Deus que fez o salmista um adorador em espírito e em verdade. Salmo 119, verso 54. Os teus decretos são os motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Verso 57. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Verso 172. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Fica aqui o convite para celebrarmos a Deus, percorrendo o mesmo caminho que percorria o salmista, ou seja, obedecer à lei de Deus, porque temos a presença de Deus em nosso coração. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar com você a palavra de Deus.